Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, na sequência de estudos, lição de número 9, uma visão bíblica do corpo. O nosso texto áureo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13, parte B. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo, e por isso deve ser conservado em santificação até a volta do Senhor. Está na verdade prática. Estudaremos com base em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao 20. Veja a nossa introdução e comentário. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Céu e terra. Deus criou o homem na terra para representar a sua divindade. Deus estaria na terra por meio do homem, então a glória de Deus estaria no homem. Então o homem foi feito para a sua glória. Como esse homem falhou, Jesus veio de Deus. Então Jesus, o resplendor da sua glória. Hebreus capítulo 1. Então o homem foi feito para a glória de Deus. Por isso que na terra o homem precisa de um corpo para representar o seu habitat, o seu mundo físico. Mas o homem também precisa dessa glória, porque ele veio de Deus. Ele tem um espírito que está ligado a Deus. O homem foi feito para o louvor da sua glória. O homem, ele nasce, ele vive, ele morre e ele ressuscita. Essa ressuscitação é do corpo, para que o homem nunca mais venha a morrer. Esse foi o projeto divino para a redenção do corpo. O corpo foi projetado para não morrer. Mas Deus, ele sabe trabalhar para não perder quando ele fabrica, quando ele faz, quando ele cria as coisas. Então Deus, ele sabe o fim desde o começo. Em vista disso, ele espera o homem regenerado, uma vida de santidade. A santidade é o resultado da obra de Cristo feita na cruz por meio do seu corpo e por meio do seu sangue. 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano. Nós vamos ver a diferença entre corpo e carne. Corpo e carne tem diferença. Vamos aqui para o desenho? Vamos lá. Bem rapidinho. Olha, o homem, ele é tripartido. Deus sopra ao sopro no barro, entendeu? E o homem foi feito alma vivente. 1 Tessalonicenses 5, 23, espírito, alma e corpo. Parte de cima, parte de baixo. Essa parte é o eu, a sua personalidade, a alma, consciência própria, conhecimento de si mesmo. Esse é o seu si. Sentimento, intelecto e vontade. Então, quando Deus soprou no pó, o homem foi feito alma vivente. Então o homem passou a ser vivo. Mas a sua alma, ela é eterna. O seu espírito vem de Deus, então ele é eterno. Só o que é mortal é essa parte da terra, do corpo, onde o Senhor fez do pó. Então essa parte aqui morre. Então o corpo morre. Por isso que a redenção é do nosso corpo. Agora, a diferença entre corpo e carne. Vamos lá? Pegar aqui outro pincel. Olha aqui, ó. O homem,
ele é tricótomo. 1, 2, 3 partes. A tricotomia divide o homem em 3. Bíblica. Hebreus 4, versículo 12. Existe divisão aqui e aqui. Isto é, na mente, essa parte, esse é o corpo, e aqui o coração, que é a parte entre o espírito e a alma. Então aqui eu tenho um coração e aqui eu tenho uma mente. Ok? Então a carne, explicando, hein? É a união, olha aqui, em vida dessa alma com o corpo. Então o que é carne? Carne é fazer um bloqueio da parte de cima, certo? Para viver somente essa parte, olha aí, alma e corpo. Então anote aí, a alma mais o corpo vivos, que vive independente do seu espírito, entendeu? Isso aqui é carne. Isso só acontece em vida. O homem está na carne, a alma no corpo, independente do espírito, porque ele sem Deus, sem Deus, esse espírito está sem a função de vida eterna. Por isso que o homem na carne, ele não tem vida eterna. Então, o corpo seria essa parte aqui somente, Olha a diferença. O que é corpo e o que é carne. O corpo, ele pode estar em vida, junto aos 3, e o corpo pode estar na sepultura, separado dos 3. Então, o corpo pode ser chamado de corpo em vida e corpo depois da morte. Já a carne só é chamado em vida, quando a alma está no corpo. Quando ainda não há morte. Isto é chamado de carne. Ok? Agora percebe-se que a visão bíblica do corpo, seu propósito é a sua glorificação final. Vamos fazer aqui um outro desenho para mostrar essa parte. Pronto. Deus fez a terra, colocou nela o homem para dar chance dele ir ao céu. Veja aí, ao céu. Então o homem está dentro de um firmamento, porque nós temos uma bola de oxigênio aqui, onde nós respiramos, o ar atmosférico, certo? E que o homem está dentro desta criação humana, melhor, criação física, o mundo físico, com tudo que neles há, ok? O mundo físico. Então o homem está dentro de uma, olha aí, gestação. Então aqui seria uma gestação de uma criatura, que Paulo chama esse mundo físico de criatura, também de firmamento. Então o homem está dentro de uma barriga de uma mulher chamada de criatura. Então o evangelho é pregado a ele, ele se converte, mesmo ele morrendo, ele vai ter que sair dessa placenta para ir encontrar com seu papaizinho lá no céu. Jesus falou exatamente: na casa de meu pai há muitas moradas, lá no evangelho de João. Entendeu aí? Capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Então o evangelho de João mostra que o pai enviou Jesus para levar os bebezinhos, isto é, as almas. Porque o corpo não vem para a sepultura, então essa alma aqui, ela sai desse firmamento, do tempo presente, do mundo das dores, para encontrar com seu pai no céu. Na casa de meu pai há muitas moradas. Este é o resultado final para que haja uma glorificação. Veja a glória de Deus no homem, através da ressurreição do corpo dos mortos. A criação do ser humano, a imagem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem de Deus e semelhança de Deus. Vamos aqui, mais uma vez, vamos desenhar até o final da aula. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós temos Pai, Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fazer do homem a sua imagem, número 1, imagem.
Número 2, a sua semelhança. O que é a imagem e o que é a semelhança? Fazendo novamente a tricotomia humana. Desenha aí, hein? Você que gosta de desenho, está aí. Então, a tricotomia humana: espírito do homem, a alma do homem e o corpo do homem. 3 partes. Em vida, está unido em como um só, mas dividido em 3 partes. Então, o que seria a imagem e o que seria a semelhança? Essa parte aqui, espírito e alma, é a semelhança. E a imagem? Essa parte aqui, o corpo. Porque Deus, ele tinha preparado um corpo para habitar na terra. É chamado o corpo de Jesus. Então, o homem foi criado no Éden, o homem Adão, segundo essa imagem. Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, essa semelhança aqui é espiritual. Porque fala daquilo que é próprio de Deus. E a imagem fala daquilo que é próprio do corpo de Jesus. Porque nós seremos semelhante à imagem do seu Filho. Olha aqui, no corpo. Então, somos a semelhança de Deus, espírito e alma, e somos a semelhança do corpo do homem, Jesus, o corpo. Esse é o projeto de nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Ok? Além disso, conforme a nossa lição, diz que o homem e a mulher são descritos como criaturas da terra. Embora o nosso corpo seja da terra e volte à terra, o nosso corpo não é mais a terra. Entendeu aí? Porque a ressurreição é do corpo. Entendeu? Então esse corpo nunca mais deixará de existir. Ele apenas voltou para o seu lugar de origem. Ele não deixará de existir. Ele estará sepultado temporariamente até o arrebatamento da igreja, até a sua vinda. Então, a união da alma e do corpo, a volta também do espírito para o corpo e a alma, isso se chama ressurreição dos mortos. Porque o corpo é quem ressuscita. A alma e o espírito são vivos, são partes imateriais, não morrem. Entende? Agora percebe-se, conforme diz a nossa lição, Deus soprou nos seus narizes o fôlego da vida. O espírito não é somente o fôlego da vida. O texto bíblico do Antigo Testamento faz várias referências de que o Senhor formou o espírito no homem. Então, o espírito no homem é como se fosse uma casa do lado da alma, para a morada de Deus em espírito. O apóstolo Paulo, ele menciona que quando nós cremos em Cristo, o nosso espírito torna um com o Senhor. Então, o nosso espírito precisa de Deus. Ele foi feito para ser a casa de Deus. Ele é o lugar santíssimo do tabernáculo. Se nós temos espírito, alma e corpo, veja aí, espírito, alma e corpo, o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, também tem 3 lugares. Eu tenho o espírito, que refere-se ao lugar santíssimo. Eu tenho a alma, que se refere ao lugar santo. Eu tenho o corpo, que se refere ao átrio. Quantas partes? 1, 2, 3. 1, 2, 3 partes. Tabernáculo de Deus, morada de Deus em espírito. Deus vem morar aqui. Entende? Então, quando o sacerdote entrava aqui dentro, ele vinha até o lugar santíssimo, porque Deus, ele vinha no santíssimo. Então, o Espírito representa esse santíssimo, é a morada de Deus. Glória a Deus. Agora veja esse novo desenho aqui, para explicar que Deus não fez exatamente conforme fez o homem, ele não fez assim também os animais. Isto é, Deus não sopra nos animais.
Isto quer dizer que os animais não têm um espírito igual ao do homem, os animais não têm uma alma igual à do homem. Então, veja o que diz a nossa lição. O Senhor não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi outorgado ao espírito do homem. E isso nos distingue dos demais seres criados. O homem é uma pessoa, e os animais não são pessoas. E o que é ser uma pessoa? Ele tem identificação de si próprio, ele reconhecer a si próprio. Os animais não têm identificação pessoal. Os animais reconhecem o que vem depois dos seus olhos, o que está no exterior, na parte de fora do seu próprio eu, que ele não tem, do seu próprio ser, do corpo, que eles só são unitários. O homem tem a parte do eu, do si. O homem, ele tem uma mente pensante, ele reconhece a si próprio. É só colocar um animal diante de um espelho e um homem diante de um espelho. Ele reconhece que realmente, se for uma pessoa, que ali no espelho é ele. Os animais não reconhecem isso. Então, nesse desenho, nós vamos ver a distinção, veja aqui, entre Deus, anjos, homens e animais. Veja, Deus, o ser supremo, incriado, imortal, eterno. Somente ele tem característica própria de natureza da qual citei. Os outros são sempre menores. Deus criou os anjos menores do que ele mesmo. Deus criou os homens menores do que anjos e menores do que Deus. Deus criou os animais menores do que os homens e menores do que os anjos e menores do que Deus. Então veja a escala: Deus, anjos, homens e animais. Então quando a gente fala em Deus, olha, 3 personalidades: Pai, Filho e Espírito Santo. Num só Espírito. Entendeu? Porque há um só Deus e um só Senhor. Então, esse Espírito que é um só, Efésios capítulo 1, versículo 1 ao 4, é vivificante. Vivificante. Por quê? Porque quando esse Espírito sopra, quem recebe esse Espírito possui vida. Então, Deus soprou e os anjos foram feitos. Entendeu aí? Envia teu Espírito e são criados. Então, os anjos foram feitos por sopro. Está no Salmo, está em Hebreus. Entendeu aí? O homem também foi soprado, mas só que o anjo não tem corpo. Por isso que eles foram criados, os anjos, já eternos. O homem foi criado no corpo, isto é, soprado. Então, o homem aqui nesse corpo, ele pode morrer. Olha aí a diferença entre anjos e homem. Agora, quando Deus fez os animais, ele fez somente com corpo, com vida, com sangue, com fôlego, sem alma e sem o espírito. Então, são corpos que vivem. Então, existe uma alma irracional, que é o próprio corpo vivo, entendeu? Que morreu, houve a morte de um animal, houve uma morte integral, porque os animais, eles são unitários. Os homens são tricótomo, os anjos dicótomo. Deus, ele é dicótomo, com a vinda de Jesus, agora Deus é tricótomo. Entendeu aí? Porque nós temos o quê? Espírito, alma da divindade, mais o corpo do Filho. Então, 3, tricótomo. Entendeu aí? Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Nós vamos explicar mais alguma coisa agora, que vocês vão saber. Amém? Quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos para os homens. Os homens têm a capacidade de nascer de novo. Porque Deus, ele fez o Espírito e colocou no homem. E fez uma alma e colocou no homem. Só que a personalidade deste homem está aqui, ó, nesta alma. Entendeu aí? Não está no espírito humano.
Então, por isso que o Espírito Santo, ele pode vir para cá, ó. O Espírito Santo, ele pode vir para cá. Para ser um com o espírito humano. Então, existe uma unidade aqui quando nós cremos no Senhor. Então, a personalidade do Espírito fica aqui, não interrompendo a personalidade da alma. Porque senão seria uma possessão. Então, tinha que ficar numa casa ao lado. Então, Deus faz o espírito humano para Deus morar aqui sem interferir a alma. Olha o livre-arbítrio aqui, decidindo pelo bem ou pelo mal. Já os anjos, veja aqui, ó. A alma do anjo, que é a sua personalidade, e o espírito do anjo estão unidos, inseparáveis. Quer dizer que a personalidade de um anjo está onde? No seu espírito. Porque a alma está no seu espírito, não sai. Entendeu? Não tem uma casa ao lado. Eles são fundidos em um só. Entendeu? Então, não existe possibilidade de Deus habitar aqui, ó, dentro do espírito de um anjo. Porque senão haveria uma possessão nesta alma. E os anjos, eles não nascem de novo porque não tem exatamente essa casa do lado. Então, por isso que eles pecaram e hoje estão eternamente perdidos. Essa terça parte de anjos caídos. Não existe redenção, porque não tem mensagem para fazê-lo nascer de novo. Entendeu? Então, o livre-arbítrio deles funcionou até a sua decisão. Até eles decidir para Cristo ou para Satanás. Quando eles decidiram, aí houve uma eleição daqueles que ficaram do lado do Senhor, e os que saíram continuaram perdidos para sempre. Não teve mais volta. Os homens, ele tem uma vida temporária aqui no corpo. E essa vida temporária no corpo requer uma decisão dessa alma, olha aí o livre-arbítrio, para que venha inverter essa morte do corpo em vida. Entendeu? Então, pregamos o evangelho, creu em Cristo, é salvo. Viu? A sua redenção no corpo está garantida. Então, tem como redimir, veja só, este homem, porque o Espírito Santo nasce aqui no espírito humano, regenera a alma, então a alma não nasce de novo, quem nasce de novo é o espírito humano do homem, né? Espírito humano é quem nasce de novo, mas a alma regenera, preparando esse corpo para a ressurreição da morte, para a ressurreição, preparando esse corpo para a ressurreição dos mortos. Entendeu aí? 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 45, fala sobre isso. É interessante essa parte aqui, sobre as diferenças entre Deus, anjos, homens e animais. Ok? Glória a Deus. A nossa lição continua. A constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne. Já expliquei a diferença entre corpo e carne. Não é a mesma coisa. Veja aí, homem interior e homem exterior. Parte interna e parte externa. Veja a parte interna. O que é homem interior? Então nós temos que fazer novamente o desenho. Veja aí, novamente o desenho. Mostrando o que é parte interior e parte exterior. Se essa parte aqui, ó, alma e corpo, é carne, entendeu? E o corpo sozinho é só essa parte aqui. Isso aqui seria só o corpo, ó. Esse é o corpo. O que seria a carne? É a união da alma com o corpo. Então isso aqui já seria a carne, essas duas partes aqui. Porque o homem, ele é carnal. Ele vive produzindo obras por meio do corpo. Olha aí o homem carnal. Essa parte aqui seria a parte externa.
exterior. A parte interior seria essa aqui, ó. Esperando essa parte aqui, ó. Então, esse Espírito aqui, mais esse Espírito Santo aqui, que está esperando ele se converter. Então, essa parte aqui é a interior. Olha a parte exterior e a parte interior. Entendeu aí? A parte espiritual é essa aqui. A parte física é essa. Mas a parte externa, com relação ao mundo, é a carne, alma e corpo. A parte interna, em relação a Deus, é o espírito. Veja aí, é o que tem contato com Deus. Para fazer esta alma se render aos pés de Cristo. Somente a unidade do Espírito Santo com o espírito humano faz com que essa alma decida se converter, se ajoelhar, orar, buscar Deus. Essa constituição humana é denominada de tricotomia. Nós vamos fazer uma aula especial. Continuando essa, no nosso Zap. Nós vamos fazer uma aula sobre dicotomia versus tricotomia. Vocês vão entender o que é dicotomia e o que os teólogos cristãos, porque tem teólogos cristãos, batistas, Bíblia de estudos, que defende a dicotomia, o homem dividido em três partes. Nós não vamos falar da parte unitária, que tem a teologia das seitas, heresias, que ela diz que o homem é só melhor dizendo, espírito, alma e corpo morreu, o homem morreu os três. Na verdade, não existe os três, existe a unidade, o corpo em si. A vida, a respiração, o sangue, igual um animal, na verdade. Então, isso está as testemunhas de Jeová, os adventistas e outros mais. Mas a tricotomia, nós vamos ver, biblicamente, ela se dividindo na morte. Espírito se dividindo da alma, biblicamente. E se dividindo do corpo, na morte. Muitos versículos nós vamos aqui estudar. A diferença entre tricotomia e dicotomia. Agora, percebe-se, continuando a nossa lição, exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo. Nós vamos estudar esses versículos que falam da tricotomia na pessoa de Cristo. O Espírito de Cristo, a alma de Cristo e o corpo de Cristo. A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso Espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. Vamos fazer um estudo sobre o espírito humano. O que é o espírito humano? Para onde ele vai? O do justo e o do ímpio. A alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó, que no caso dos salvos será transformado no dia da ressurreição. Estudaremos essas três partes individualmente e também separadamente. Por que separadamente? Por causa da morte. Temos três tipos de morte na Bíblia: morte espiritual, morte física e morte eterna. Onde há separação? Na morte física. Onde há separação? Na morte espiritual. E onde há separação? Na morte eterna. Se a palavra morte quer dizer separação, onde houve a separação? Na morte de Cristo. Como foi isso? Então, isto são matéria para a nossa nova aula aqui no nosso Zap. 85 é o DDD 991 28 12 60. Entre aqui no Zap, vamos continuar esta aula aqui no Zap, certo? Somente no Zap, esta continuação desta mesma matéria da nossa revista da Escola Dominical. Estude conosco, é uma bênção do céu. A visão bíblica do corpo. Veja aí, tópico 2, parte exterior do homem. A visão secular do corpo. Vem conosco. Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.